Fala pessoal, beleza? Vou fazer um estudo sobre o dia hoje, tá? 6/12, índice dólar e um estudo e paciência, né, para dias de lateralidade. Ontem, no vídeo de ontem, conversamos sobre a possibilidade do dia de hoje ser uma lateralidade, dele abrir, né, uma possibilidade de gap de alta, por conta do tipo de fechamento. Vocês devem, né, por exemplo, anotar no diário de trade essa ideia. Para quê? Para que quando isso se repita, às vezes se passar despercebido, se der aquela esquecida, você poder relembrar. Essa é uma das formas, né, que a gente pode usar para memorizar alguns padrões, né, que por vezes se repetem, tá? E aí, o dia de hoje, né, ele abre dentro da movimentação ainda do dia anterior, né, que é essa movimentação aqui. Então aqui temos a nossa primeira barra, um grande doji, tá, no M5. E aí já conseguimos, né, até na parte da manhã ali pensar, né, em espaços já de uma lateralidade. Que aí, já vendo a primeira barra, né, a gente consegue já traçar uma ideia de lateralidade. E qualquer coisa dentro desse range aqui, né, a gente tinha que ler como lateralidade. O rompimento, né, leva essa lateralidade projetada para cima, né, onde tivemos alvo aqui. Tá? Foi muito rápido, né, foi só uma barra. Por exemplo, aqui eu vou conversar, né, sobre o M5, que às vezes eu percebo que gráficos menores dá muita ansiedade em vocês. Dá menos oportunidades, tá, pessoal? Mas é o jeito, né? É entre ansiedade e cliques demais, né? E às vezes ter uma assertividade menor, ou ter uma assertividade maior e clicar menos, tá? Beleza, tivemos aqui a nossa primeira barra, um bom doji dentro da lateralidade, já testa a máxima do dia. Então temos aqui um topo duplo. Depois, o preço migra de novo para uma movimentação de alta. E aí, como a gente conversou, a gente observa detalhes, né? Se o preço está ou não renovando máximas, tá? Ou se ele tem feito o quê? Renovado mínimas, tá? E de maneira discreta, né? Apesar do fechamento ali que a gente conseguia pensar depois que a gente teve uma outside bar e uma barra interna aqui, pensar na ideia do modo rompimento, de maneira discreta, né? Ele vinha apontando uma movimentação altista. Por quê? Porque ele vinha fazendo máximas levemente mais altas e não vinha renovando mínima, né? Tá? Aqui virou uma grande lateralidade, né? Bastante sobreposição de barras. E aqui, né, de maneira mais sensata, né, seria a primeira barra, né? Aqui tivemos gatilho, mas barra sem rompimento, tá? E aí migramos para uma lateralidade, né? Uma lateralidade, um barbed wire aqui, né? Praticamente inoperável. Se você fosse operar, é interessante você tentar comprar baixo, né? Já que as nossas barras aqui estão azuis, né? E elas estando azuis, né, a gente tem uma maior probabilidade dessa movimentação se destacar para alta. E aí aqui tivemos a primeira barra, dentro daquele cenário que eu venho repetindo para vocês. Essa barra, ela rompe todas essas barras anteriores, concordam, né? Essa barra, ela rompe, certo? E aí aqui nessa barra a gente tem um gatilho. Então a entrada é aqui imediata, stop, né? Dava para ser aqui, dava para ser na mínima do dia. Na mínima do dia um stop bem pesado, aqui chegou a pagar 1 para 1, né? Dessa movimentação aqui. Tá? Stop protegido pela VWAP, MM50, MM9, tá? Depois do deslocamento, né, até quase pela MM20. Tá? Stop protegido pelas médias. Então, uma compra aqui, ó, você tinha um stop de 360 pontos, ele chegou a pagar quase 400. Tá? Primeiro trade sensato do dia, vendo pelo M5. Tá? Por quê? Porque aqui é lateralidade. Tá? Se você quiser entrar em lateralidade, você vai ter que ler bastante. Tá? Eu recomendo que você leia muito, porque lateralidade é bem contra intuição, né, a compra. Você vai ter que comprar novas mínimas aqui, tá? Deixar a ordem limite por aqui. Se o preço viesse abaixo de nova mínima, você compraria. E aí você vai projetando, né, a possibilidade daquilo que tem mais chance. Então você começa a ver, opa, o preço está renovando máximas, não está renovando mínimo. Tá? Então você tem que ir fazendo essas associações para entrar, né, do lado que tem um pouco mais de probabilidade de chance de ter um bom rompimento. Tá? E aí, esse foi a primeira barra de rompimento. Então seria o primeiro trade do dia, né, em dias de lateralidade são poucas movimentações, e esse gatilho com essa entrada, com esse stop.
A segunda movimentação, né, aqui dos 5 minutos mais sensata, tá? Aqui o preço encontra, né, um ponto de parada. E esse ponto de parada aqui, né, ele vem dessa ideia, lembram? A gente conversou, né, aqui como a gente tem uma lateralidade. E essa lateralidade foi rompida, ela nos dá um alvo, certo? E o alvo dessa movimentação estava aqui, tá? Em 110,598, que é o alvo da lateralidade. Aqui também tinha essa região de topo duplo e também tinha essa região de volume. Tá? Então tinha algumas possibilidades de ponto de parada aqui, tá? Por, né, rompimento da lateralidade e chegar em 100%, tá, da sua movimentação projetada. Beleza? Depois disso daqui, pessoal, o preço acaba, né, fazendo um grande retorno. Né? E aí a gente teve aqui uma oportunidade na ponta vendedora. E só teve uma oportunidade, né, pessoal? O stop caro, tá aqui para os 5 minutos. A venda é aqui nessa barra. O stop correto dessa movimentação é aqui em cima, tá? 674 pontos. E só chegou a pagar aqui, ó, 346 pontos, tá? Ainda assim, teve continuidade. Aqui tinha o gap, né, a ser fechado. Foi fechado bem depois, né, que era esse micro gapzinho aqui, ó. Ele não fecha o gap, né, ele chega a entrar um pouquinho no gap, mas não fecha ele. Tinha essa região de suporte por volume também, tá? E aí, a barra seguinte também deixa gatilho. Ela tem um pequeno porém, né, também. Ela é uma barra muito ampla, né? O que é o ideal? É que a gente tenha uma barra que faça o rompimento da máxima anterior, mas que não pare muito longe. Porque ó, essa barra sozinha dos 5 minutos, ela tem 600 pontos. Né? Então, se você vai comprar aqui, você de novo, né, vai estar com um stop agora de 700 pontos. Ficou inclusive maior do que esse outro stop aqui. Tá? Outro ponto negativo que essa movimentação tem é essa região de volume. Né? Aqui é caminho aberto, né? Você não tinha mais nada, você não tinha região de volume, você não tinha nada para te parar. Aqui ele faz essa movimentação, chega nessa região de volume, nessa região do fechamento do gap, volta a subir com uma barra só. Se ele para por aqui, era mais interessante, porque pelo menos ele te daria um espaço para você pensar e respirar até chegar nessa região. Mas não. E aí ele vem fazer uma movimentação de baixa. Aqui ele deixou um gatilho, né, e esse gatilho aqui sim levaria a um stop. Tá? Por quê? Porque se você vende aqui, né, nessa movimentação, por exemplo, esperando que ele viesse fazer nova mínima, inclusive era o que eu estava esperando que ele viesse fazer, a negatividade dessa movimentação é que ela é uma lateralidade, né, e seria mais interessante, por exemplo, vender mais alto, mas a gente veio ter gatilho aqui e teve gatilho com o rompimento. Por que eu esperava que ele, por exemplo, viesse a níveis mais baixos? Por quê? Ele não renovou máxima. Se ele não renova máxima, na maioria das vezes ele vai vir acabar renovando mínimo. Por quê? Porque isso é estrutura. Tá? Só que aí ele virou só uma estrutura de lateralidade. Aí ele falha em renovar mínimo e faz uma 2BR, que é uma barra de compra. Né? Faz uma reversão de duas barras em cima de uma lateralidade. Então aqui dava para quem está vendido já pensar em encerrar esse trade. Tá? E aí ele testa a região de volume mais uma vez. Volta para a movimentação de baixa, testa mais uma vez, volta para a movimentação de baixa, até que ele consegue romper essa região com uma barra melhor, uma barra já saindo dessa movimentação. Essa barra aqui, a maior parte do corpo dessa barra está contida aqui embaixo. Essa daqui ela está 50-50. Né? Você já está aqui já com uma proporção melhor, né, de rompimento. E já tinha tido vários testes. Quando tem muitos testes, por vezes acaba rompendo. Às vezes ele não rompe na primeira movimentação, mas rompe em movimentações posteriores. Tá? Por que eu deixei isso daqui? Né? Porque depois que ele deu esse alvo, né, ele foi fazer mais uma movimentação de alta. Né? E essa movimentação de alta, né, ela teve aqui o seu ponto de parada aqui, que é o terceiro alvo dessa movimentação, no ápice do dia, né, no ponto máximo deste dia aqui, que confluía junto com a região da VWAP do dia anterior, né, que a nossa fica marcada aqui na tela, e com várias possibilidades de wedge. Né, tá? Já marquei, era terceiro alvo. Então eu tinha aqui, olha, nested wedges, tá? Tinha essa possibilidade aqui, que essa região fosse uma wedge. Eu tinha essa possibilidade aqui, que essa região seria uma wedge. Eu tinha esse topo aqui, ó, ligado a esse outro topo aqui. Isso aqui seria uma wedge. E ainda assim, num minuto, ó, eu tinha essa pequena wedge aqui. Então, não faltava, né, motivos para a gente estar realizando lucro aqui nessa região e não estar pensando em comprar. A não ser que tivesse um bom pullback aqui, com boa movimentação de alta. Tá? Então, aqui foi aquele ponto, né, que o grupo lá eu acabei falando para realizar lucro. Tá? Aqui já estava chegando perto de meio-dia, geralmente eu já estou parando de operar.
Depois, né, aqui essa movimentação. Aqui já tem um bom gatilho de compra, né? É uma boa barra, ela rompe máximos anteriores, mas ela fecha exatamente em cima de uma resistência. A barra seguinte retorna. Outra barra com gatilho, contida dentro das extremidades da barra anterior. Aí, depois a próxima barra, né, já é aquela que está rompendo. Então, se você compra aqui, por esse gatilho, tá? Você pode manter seu stop aqui, e ainda assim você pegou, né, uma boa movimentação até o alvo ali da máxima do dia, né, cerca de 500 pontos. Vejam que são trades curtos, vejam que não tem tanta continuidade já imediata, né, porque aqui ó, chegou a pagar para você 356 pontos, e se você trouxe para o break-even, né, ele tomou todo o seu lucro. Tá? Ele voltou, não veio pegar a região do stop, mas ele voltou para fazer um pullback, né, que foi uma movimentação ali que a gente conversou, né, como ele fez nova máxima. O que a gente espera? De novo, né, a mesma ideia de estrutura aqui, ó. Fez nova máxima, certo? Ele renovou essa máxima, ele corrige para poder subir mais, tá? Por que eu ainda penso dessa maneira? Porque ainda não era a terceira puxada, ainda era só a segunda, então podia ter a ideia da terceira puxada, né? E como já estava numa movimentação mais ascendente, veio, né, a terceira puxada. Esse gatilho aqui, pessoal, ele é um bom gatilho? Esse aqui, não, né? Ele está contido, o fechamento dessa barra está contido nas extremidades da barra anterior, beleza? E esse outro gatilho aqui, ó, gatilho de compra, de novo, em cima de uma região exata, tá, de resistência por volume. O que a gente quer? A gente quer caminho livre. Se não tivesse essa movimentação aqui, isso aqui seria uma boa compra. Tá? Não tendo resistências acima, próximas, né, já um topo duplo bem na cara da movimentação, e às vezes ele sobe, volta um pouco e fecha abaixo, né, você já percebe que no final do fechamento da barra, às vezes, não teve tanto domínio, né, dessa movimentação, igual essa barra. Né? Já que ela era uma barra tão grande, tão forte, né, por que ela já não fechou mais afastada, né, para ter uma continuidade imediata? Não. O pessoal já resolveu realizar lucro aqui, e ela fecha com um bom pavio, e só com esse pedacinho aqui, fora dessa movimentação. E aqui ele fecha exatamente testando a região, a barra seguinte volta, testa, né, e não tem continuidade, você não vê nem fechamentos, tá, acima dessas regiões. Isso aqui já é demonstração de que não tem rompimento. Nem mesmo essa movimentação ela começa aqui, tá? Essa região de resistência por volume, não tem rompimento dessa movimentação. Por quê? Porque não tem barras fechando acima dela sem que suas mínimas toquem essa região. Aquela ideia de gap, tá? Beleza? Então, fez só pullback curto e raso aqui. Os topos foram ficando mais baixos, tá? Se você começa a observar essas coisas, é interessante. Por quê? Porque ele não tem renovado o máximo. Se não tem renovado o máximo, não é estrutura de alta, tá? Porque se fosse estrutura de alta, estaria renovando o máximo. Mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo topos mais baixos, tá? Beleza? Então, topos mais baixos, né? E aí tivemos agora, né, passamos a ter gatilhos de venda. Esse gatilho de venda aqui é interessante. Opa, ele está rompendo aqui, ó, mínimas anteriores. Stop aqui, protegido acima do volume, interessante. Né? Se você tem uma região de proteção que você já está vendo que falhou a movimentação, tá? Então se você vende aqui, seu stop está aqui. Ele chegou, né, a pagar 1 para 1 só na próxima movimentação. Ele chegou a pagar 200 pontos, seu stop era de 238. Depois ele chega a pagar, né, um pouco mais, depois bem mais, né, mas aí precisaria esperar mais muito tempo, tá? Então estou sendo de maneira mais breve ali aquilo que dá para a gente pegar de movimentações, às vezes em 15, 20, 30 minutos, tá? Aqui é horas, né, tá? Depois, pessoal, outro gatilho aqui de venda. Olha como não teve tanta movimentação, né? Você teve aqui três oportunidades na compra, né? E depois duas aqui na venda, né? Se você vende aqui, pode manter seu stop aqui em cima, ou stop protegido em cima da região de volume, né? Já que os topos eram descendentes, tá? Então ele podia fazer um topo duplo aqui ou levemente mais alto, ainda assim seria, né, uma movimentação de baixa dentro de uma LTB. Venda aqui, tá? Stop 270 pontos, né? Pagou 344, tá? Depois essa daqui contida, praticamente dentro da movimentação anterior, paga alguns pontinhos e acabou. Aí aqui é legal, né, você ligar o EDS, como eu sempre falo para vocês, em lateralidades, pessoal, viu uma mínima, viu outra, liga ela, tá? Por quê? Porque às vezes o terceiro teste da movimentação pode ser seu alvo. Aqui, né, aqui a gente teve aqui um gatilho de venda. Qual que é o problema dessa movimentação? Ela testou a região de suporte, agora dessa vez por volume, e volta e fecha aqui em cima. É uma boa venda? Não. Né?
A gente tem que ser sensato e repetir sempre a mesma coisa. Ah, mas dessa vez deu certo. Não. É uma boa venda? Não. Essa outra aqui, pessoal, ela está contida na barra anterior já. Então, aqui você já está vendo a possibilidade de lateralidade. Essa outra aqui também está contida dentro do fechamento da barra anterior. A próxima barra é um doji, a próxima barra aqui já está mais baixa. Ela já não está mais contida nessa movimentação. O problema dela, ela fecha praticamente a mínima da barra anterior. E tinha muito pouco espaço aqui para o fundo duplo. Tá? Então a gente tem que ser sensato com as análises, a gente não tem que se enganar. Né? E essa movimentação aqui foi uma movimentação fácil? Não foi. Tá? Não foi. Parte boa dessa movimentação, as médias já estavam, né, em um bom alinhamento para queda. Você já estava com a 9 acima da 20, a 20 acima da 50 e a VWAP passando ali em cima. Então, você tinha resistências. Né? Você sabia que para subir isso daqui ia ser mais difícil. Né? Tá? Esse era o ponto. Depois, a próxima barra aí já rompe tudo, só que ela já se afasta demais da média. Quando se afasta demais, o que ocorre? Geralmente faz pullback a média. Se afasta da média, volta para a média para poder descer mais. Tá? E aí depois aqui eu tenho uma 2BR. 2BR é legal, mesmo que ela feche no limite da barra. Né? Ela é interessante porque ela é uma reversão de duas barras a favor da tendência. Então esse daqui, né, acaba sendo uma movimentação que ainda é bacana, né, você pensar em entrar. Essa aqui, tá? Ela rompe também, nesse caso. Né? Mas mesmo que ela não tivesse rompido, uma 2BR a favor da tendência, né, ela é sempre bem-vinda, tá? Quando ela faz principalmente quando ela volta às médias, né, e sai das médias. Tá? Tem mais espaço. Depois aqui, um pequeníssimo rompimento. Né? Só uma barra aqui gerando ali uma movimentação de pontuação. Tá? Depois uma 2BR de alta. Né? E aí aqui mais para o final dessa movimentação, né, eu queria falar um pouco com vocês sobre a ideia, né, de paciência e lateralidade. Ó. Olha quantas linhas também foram ligadas aqui. Né? Aqui era uma possibilidade wedge, aqui era outra possibilidade wedge, tá? Aqui era outra possibilidade wedge. Tá? Então aqui, nested wedge, né? Onde você tem várias cunhas aninhadas. Tá? E depois disso daqui você percebe uma lateralidade e depois o que? Um fundo mais alto. Tá? Então fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Olha como demora para migrar para uma movimentação de alta. Olha quanta paciência você tem que ter, por exemplo, para você pegar trades nessas movimentações. Né? Olha como é difícil, né, você esperar tudo isso daqui para você às vezes pegar uma operação. Olha onde teve rompimento, né, com o gatilho de compra. Aqui. A barra seguinte também. Tá? Só. Né, dentro dessa movimentação aqui foi uma movimentação mais complexa, né, porque ela virou aqui dentro de movimentações de lateralidade, quase nunca rompia a região de volume. Né, quando rompeu, fechou dentro da extremidade da barra anterior, o que às vezes nos remete à lateralidade. E aí você vende e você vê a barra seguinte subir. Tá? E aqui, né, você não teve, né, gatilho de compra, quando teve gatilho não teve rompimento, tá, do fechamento da máxima, o fechamento rompendo a máxima da barra anterior, como ocorreu aqui. Né? Então, são momentos diferentes. Tá? Aqui também tem rompimento, fecha bem longe. Tá? Mas aí finaliza o dia já, né, pessoal? Aqui não tem mais ninguém operando aqui, espero. Né? Tá? Mas só para vocês entenderem, né, como é difícil mesmo a movimentação de wedge. Né? Normalmente, ó, o que ela faz? Ela sobe, ela renova a máxima. Opa, renovou a máxima. Não renova a mínima. Começou a ficar mais interessante para a compra. Só que aqui nos 5 minutos a gente ainda não tem nada. O preço está trabalhando bem abaixo das médias. Isso aqui demora para ocorrer. Isso aqui que a gente viu, né, no dia 2, isso daqui, ó, é 10% das vezes. Tá? Essa volta em V, ela é 10% das vezes. Essa pressão aqui, ó, micro canal de alta já voltando com tudo. Isso aqui não é o costumeiro, né? Isso aqui é exceção. E aí você tem que ler rápido que isso daqui já é um microcanal e que microcanal tem muita probabilidade de ter continuidade, porque depois de um microcanal ele pode virar um canal estreito e vai continuar a movimentação de alta. Né? Essas coisas vocês têm que decorar. Tá? E tivemos, né, o doji no diário, né, que era uma possibilidade para hoje, né, que a gente falou no vídeo anterior. Beleza? Aqui tinha uma região também de volume, tá? Marquei ela aqui, bem como a regiãozinha do gap. Aqui, ó. Era esse pequenino gap aberto aqui, que veio ser fechado só aqui. Tá? Então ficava essa região aqui como suporte. E se vocês observarem, né, dentro daquela leitura que a gente faz, quanto a rompimento, né, se teve gap ou não. Não teve, né? Você volta, a barrinha volta aqui, acaba penetrando nessa região
e aí ela volta a subir, depois tem uma 2BR forte, depois outra 2BR, né? E aí só aqui, né? Olha como demorou para ter um fechamento rompendo máxima aqui, de maneira assim mais evidente, né? Um fechamento que esteja acima de máximas anteriores, né? Aqui ó, fecha dentro, né? Começa a fechar dentro, barras contidas, barra contida, né? Barra contida, tá? Então, deem atenção a essa ideia, tá, de fechamento, beleza? Então, lateralidade, né? Vamos bater um papo agora sobre dólar. Nos 5 minutos. O dólar fez uma movimentação climática pela manhã, né? Foi uma ideia também lá que eu acabei conversando pela manhã, tá, com o pessoal do grupo. Por quê? Porque movimentações climáticas, né, nessas 2 primeiras horas, né, o Brooks ele tem uma interpretação que a maioria das vezes, em dias de lateralidade, a gente vai encontrar a máxima e mínima do dia nessas 2 primeiras horas. Né? Ele até chega a citar uma quantidade de barras específicas, né, para isso, que seria em torno de em torno de 1h30. Né? E eu já li também e já vi também ele falando sobre as primeiras 2 horas. Né? Então, para não ser algo muito rígido, eu fico entre as 2 primeiras horas. E aí, né, gap de baixa, tá? Lembra da ideia que a gente falou, né? Que canais de alta podem ser boas bandeiras de baixa, né? Aqui ele se tornou, né? Canal de alta, boa bandeira de baixa, né? Porque virou um micro canal aqui, e depois um canal estreito, tá? Com essa pausa. Depois, né? O gatilho de venda que a gente teve foi aqui, tá? Barra rompendo mínimas, e aí ele teve uma boa continuidade, né? Chegou a pagar 23 pontos, tá? Aqui a problemática desse gatilho, né? Ele estava já em cima da MM200, né? Já estava em cima da MM200. O que foi produtivo para esse gatilho ter continuidade foi essa pausa, né? Porque senão o preço estica demais. E aí se você entra, provavelmente você vai passar calor, porque o preço volta. Quando temos esse tipo de pausa, né, que é o que o Oliver chama, né, de RBI, seria uma barra vermelha ignorada, né, ou gift, tem vários nomes isso daqui, tá? Quando temos esse tipo de pausa, as médias conseguem se aproximar um pouco do preço, porque ele só lateraliza. E se a barra seguinte rompe, né, ela acaba ganhando um pouco mais de impulsão, para pelo menos 2 barras, né, fecharem mais afastado dessa região. Depois acaba tendo um novo pullback. Nessa não veio. Deu mais uma lateralizada, desceu mais um pouco e aí sim o preço retorna a subir. Tá? Ficou, né, aquela ideia da possibilidade de uma volta em V, no 15 minutos fez 3 boas barras, né? A gente não vê essa correção, né, porque isso aqui vira só um pavio. E aí a gente vê algumas boas barras. E aqui a gente vê 3 pushes, né, também. 1, né, 2, 3. Né? Você podia ligar essas regiões, né, que você teria aqui a possibilidade de uma wedge. Tá? Qual que era a ideia? Né? Um topo duplo, fechamento desse gap aqui que permanece aberto, tá? Que inclusive é uma região interessante a você deixar marcada, porque gaps muitas vezes acabam sendo, né, bons magnetos ao preço. Aparência, preenchimento. Tá? Então ficou esse gap, né, aberto. Aqui ele não foi fechado no dia de hoje. Aqui você vê um topo levemente mais baixo. Tá? Topo mais baixo indica, né, que os compradores perderam, né, a crença de comprar um pouco mais alto, né, porque alguém tem que sair comprando, né, aqui nessa região de topo duplo, né, para poder ter o rompimento. Alguém tem que entrar comprando mesmo na região mais alta possível. Tá? Alguém precisa fazer isso. Então aqui tivemos uma boa movimentação de baixa e essa movimentação se converteu numa boa movimentação de alta. Tá? O primeiro gatilho aqui de compra, né, dessa movimentação falhou, tá? Ainda não tinha um bom alinhamento. Bom alinhamento é o que? As médias, né, estarem numa ordem. O que é as médias estarem numa ordem? É a 9 acima da 20, a 20 acima da 50. Preferencialmente o preço trabalhando acima da VWAP. Tá? Por quê? Porque dessa maneira o preço desliza melhor. Aqui ele estava pensando, né, em fazer isso. Tá? E se você observar, né, as médias estavam flats, né, a 9 e a 20, né, estavam se cruzando. E aí ele deu um gatilho de entrada aqui, tá? Contra ainda, né, uma forte movimentação de baixo. Corrigiu muito, né, até essa movimentação. Se você pensar nisso daqui, do fechamento para cá, ó, era a região de 61.8, né? Ele chegou a corrigir
bastante até, né? Veio acima dos 50%. Se você usa só a perna do dia, né, ele passou do 61,8, tá? Depois, você minimamente, né, vai analisar se essa movimentação vai ter continuidade. Para essa movimentação ter continuidade, o que você precisa? Você precisaria que o preço renovasse essa máxima. Se ele renova essa máxima, você ia esperar que o preço corrigisse menos para ele subir mais. Tá? Então você sempre está pensando em termos de estrutura. E lembrar, né, que 3 puxadas, né, em dias você pensa em movimentação de lateralidade, é bom sempre você estar pensando ali se você quer entrar exatamente na terceira puxada, né, que seria a movimentação mais perigosa. Tá? Aqui falha, tá, pessoal? Aqui era a lateralidade, ó, médias flat, tá? E não está no alinhamento que você quer. Tá? Se você pensa, tem um gatilho aqui, é uma boa barra, ela rompe, tá? Ó. Tem gatilho, é uma boa barra e ela tem rompimento. Só que você não tem alinhamento das médias, tá? Era mais fácil o preço cair nesse cenário do que ele subir. Por quê? Porque você está acima de uma média maior, né? Você está acima da média móvel de 50, tá? A média móvel de 50 é uma média maior que a de 20, maior que a de 9. Então é ela, quando você está pensando em comprar, o que você quer? Você quer estar a 9, né? Você quer ter a 20, você quer ter a 50. Por quê? Porque essas médias vão ser o teu suporte, né, quando você compra, para que caso tenha pullback, seja para subir mais. Tá? O que era que você tinha aqui? Você tinha a média móvel de 50 levemente descendente, você tinha a média móvel de 20 e a média móvel de 9 passando aqui, e a média móvel de 200 ainda passando um pouco abaixo. Tá? Então, você estava aqui meio que numa trap zone, né? Você está entre a 20 a 50, a 20 a 200, né? E você tem a 200 e a 50. Você está entre médias longas. Né? Tá? O que você quer? Você quer o preço de um lado só das médias, preferencialmente elas alinhadas. Tá? Então, depois você vê uma boa barra de ignição, né, que é essa aqui. Tem gatilho, né, e tem rompimento. Era uma boa movimentação de se pegar? Dificilmente. Por quê? Por conta da lateralidade das médias. Tá? Aí a barra seguinte faz um pequeno pullback. Lateralidade é complicado. Eu prefiro não entrar, tá, pessoal? Essas barras que saem direto assim da lateralidade, a não ser que ela se afastasse um pouco mais, né? Deixasse uma característica melhor de um rompimento, né? Porque isso aqui foi pouca coisa, tá? Pouca movimentação. Pagou? Pagou excelentemente bem, 18 pontos, tá? Só que às vezes fica faltando alguns detalhes para você, né, entrar e ter um pouco mais de precisão de uma movimentação, tá? E aí, a barra seguinte rompe de novo, né? E aí faz mais uma boa movimentação de baixa. Se você entra aqui agora pagou bem menos, né? 8 pontos só. E o stop ficava bem caro, né? Porque ele tem que estar aqui no topo dessa movimentação. E aí, lateralidade, mais uma pequena movimentação de alta. Boa barra, né? Rompe a mínima da barra anterior. Então se você vendeu aqui, chegou a pagar mais 8 pontos. Tinha um stop de 11. Não chegou a pagar mais que isso, tá? Depois as coisas começam, né, a inverter. Né? Começa a migrar para uma movimentação de alta. Quando que você percebe, né, que começou a migrar para uma movimentação de alta? Quando renova a máxima. Tá? Qual foi a máxima que ele precisou renovar para isso? Essa. Né? Quando ele renovou essa máxima, né, você liga o start que, né, algo mudou. Porque se ele falha aqui, ó, volta a descer, ou se ele falha aqui, em qualquer ponto, abaixo da VWAP, por exemplo, e volta a descer, você está vendo que você está tendo uma máxima mais baixa. Máxima mais baixa é a estrutura de baixa. Então você ia esperar que o preço viesse renovar essa mínima, que é o fundo prévio. Como ele renovou máxima, você começa a pensar, opa, talvez ele não caia tanto dessa vez. Por quê? Porque qual foi a última coisa que ele fez? Ele renovou máxima, tá? Então tem uma movimentação, tem uma correção, né, na região de 50% dessa perna, e aí as coisas começam a se realinhar. Aqui você tem gatilho de compra, né? Depois você tem gatilho de compra de novo, com rompimento, tá? E aí até apresentou uma boa continuidade. Eu esqueci de trocar aqui para o do dólar, né? Porque o do dólar acaba aparecendo as movimentações de volume do dólar. Tinha uma região de volume, né, passando bem aqui, tá? Que ficava, né, como possibilidade de alvo dessa movimentação e de possibilidade de queda. Depois disso daqui, né, você podia também agora ligar algumas pequenas wedges, porque tinha, né, pequenas correções nessas movimentações aqui. Então uma forma, né, uma possibilidade seria você pegar essa máxima,
ligar nessa máxima, né, e aí observar que não teve, né, o rompimento dessa região, nem fechamentos fora. Tá? O que mais, né, que você pode estar observando? A região de volume, se está tendo rompimento, se está tendo continuidade. Depois disso daqui, ele acaba fazendo, né, uma, duas, três puxadas, tá? E aí faz apenas duas pernas de baixo, volta a subir. Topo duplo, né, que é uma estrutura de venda, então você teve aqui uma possibilidade de wedge com um topo duplo, né, topo duplo mais alto, tá? E aí tem um detalhe, né, dele não conseguir renovar a máxima do dia, né, que é a tua referência. Se vai ter uma movimentação de alta, se você vai poder espelhar esse movimento aqui para cima, você vai precisar que ele tenha o rompimento dessa região, ou que tenha pelo menos um teste dessa região. Tá? A gente precisa disso. Certo? A premissa dessa movimentação aqui era essa máxima. Tá? Por que essa máxima? Né? E de que premissa, né, na verdade, que eu estou falando? Ó. Eu tenho uma movimentação, é um grande ponto de inflexão. E aí ele faz uma movimentação, faz outra movimentação aqui. Tá? E essas movimentações aqui de baixa, elas são abaixo, né, elas são acima da mínima do dia. Tá? Elas não vieram renovar a mínima. A mínima do dia não foi renovada, a mínima do dia está aqui. E essa mínima ela é mais alta. Se essa mínima é mais alta e ela volta para uma movimentação de alta, o ponto de referência que eu preciso renovar é esse aqui. Tá? Assim como quando ela vem para esse tipo de movimentação aqui. Ele corrigiu aqui pouco mais, né, que 50%, está um pouco acima dos 50%, 50% está mais ou menos aqui. Então, se ele corrige menos, eu espero que ele vá, né, renovar máxima. E aí ele renova a máxima, só que virou uma lateralidade aqui, ganhou, né, forte movimentação de baixa. E aí aqui eu tenho um bom modo rompimento, né, ele até se afasta bem de todas as outras mínimas anteriores, né. Esse fechamento aqui, ó, ele rompe todas essas outras barras anteriores, tá? E aí você teve gatilho de venda, né? Entrada aqui, stop na máxima da movimentação, né? E aí pagou, né, bons pontos, tá? Então, atentem-se, né, às barras que rompem barras anteriores, tá? Dentro dessa movimentação aqui, ó, acabou tendo algumas possibilidades. Essa daqui eu considero ruim, por quê? Porque ela fecha abaixo dessa região de volume, ainda assim ela foi, né, dessa vez, ela foi para depois, né, fazer um pullback. Depois aqui tem uma 2BR, barra muito ampla, mas ainda assim paga mais alguns pontos. Então assim, a ideia é que vocês façam esse exercício para analisar a ideia de continuidade. É rompimento, mínimas anteriores, continuidade. Barra contida, né? Então essa daqui não. Só se você tiver em super tendência, né, já for super tendência muito clara ali acima da 200, acima de todo mundo. Não é o caso aqui, tá? A 200 está passando aqui, cortando. Normalmente a 200 está passando mais afastada. Aí sim, até barras pequenas e pequenos dojis, né, vão gerar às vezes movimentações amplas. Mas aí eu preciso daquele dia de super tendência. Depois outra barra, né, rompendo máximas anteriores e continuidade até o topo duplo. Depois do topo duplo, né, vemos o que? Uma pequena lateralidade e depois um rompimento dessa lateralidade por essa barra. E aí teve continuidade até a região de volume. Beleza? Então, como falei, né, deem também a devida atenção a essas regiões, né? Tenta romper, volta, tá? Aqui tenta romper essa região, aqui de novo tenta romper, né? Aqui consegue romper, tá? Beleza, pessoal? Então, era isso o vídeo de hoje, apenas um estudo rápido ali, para a gente pensar nessa ideia de continuidade. Tá? Pensem sempre na ideia de continuidade, se está tendo ou não rompimento das barras anteriores, se tem espaço para você entrar nesse trade, não ficar passando calor, né? Se você não está entrando às vezes em cima de uma, duas, três resistências, beleza? E lembrem, né? Dias de lateralidade vai acabar sendo o dia de você ficar tentando, né, formar wedges. Você não sabe, né? A gente não sabe se isso daqui ia vir para uma movimentação aqui embaixo, para depois pensar em subir. Então a gente liga essas regiões, tá bom? Você vê
Uma mínima, você pode ligar lá uma outra mínima mais baixa. Tem uma mínima, pode ligar lá numa mínima mais baixa, beleza? Topos, né? Esqueci disso aqui, tá? Essa linha aqui acho que eu tinha apagado. Então, além de ter essa movimentação aqui, o que era isso aqui, pessoal? Uma boa wedge, né? Uma wedge bem clara, tá? Uma excelente, né, movimentação de wedge. Dentro de onde? Dentro de uma grande lateralidade, que é quando wedges realmente servem, né, para nossas operações, né? Porque em tendência não é interessante o wedge, né? O wedge é interessante aqui, nesse cenário. Um cenário de possibilidade de quê? De lateralidade, beleza? São boas movimentações para falha do preço. Rompimentos, 75% das vezes isso daqui vai levar a uma movimentação de baixa, né? 25% vai romper, beleza? Valeu, pessoal, se gostou, curta, compartilha aí que você dá uma força pro canal. Grande abraço e até mais, valeu!